Olá, está no ar mais um programa Contraplano. Hoje estamos recebendo aqui em nosso programa um jacareense muito conhecido aqui na cidade, o Dr. Celso Abrão. Obrigado, doutor, por nos receber aqui, aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês por essa oportunidade, é uma alegria muito grande. Eu queria só enaltecer o trabalho de vocês, eu venho acompanhando há muito tempo o trabalho da TV Câmara, e com toda essa dedicação e essa competência que vocês têm nos seus programas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, a gente agradece. Doutor, o Dr. Celso Abrão, ele é médico oncologista aqui na cidade, mas hoje nós não vamos falar sobre medicina, a gente vai falar sobre um livro que ele escreveu, é o Sementes da Razão, é isso? Bom, eu sou jacariense, né? Nascido e criado aqui lá na Rua do Mercado, tenho muito orgulho de falar isso, falo sempre isso. E saí de Jacareí para estudar, voltei, cheguei aqui em 1987, né? E desde então atuo como oncologista na cidade. E de uns anos para cá, me despertou para a literatura, algo que eu nunca tinha pensado. Durante a vida nunca tinha pensado nisso, né? Eu gosto de ler, né? Leio até que bastante, não tanto quanto deveria, mas leio. Mas escrever algo, né? Não estava nos meus planos. Mas veio uma inspiração e que eu acabei levando muito a sério isso. E acabou nascendo o livro, né? Que eu considero que é o meu. Tenho 3 filhos e esse é meu 4º filho. Um carinho muito especial que eu tenho a esse livro. E como que surgiu a ideia desse livro, doutor? O livro, eu acho que foi uma experiência mística que eu tive, né, numa viagem de férias. Eu entrei numa catedral gótica na França, em Paris, a Notre-Dame de Paris, que é bem conhecida. E realmente aquilo me tocou profundamente. Eu sempre repito isso, eu não sei ao certo, mas senti uma força muito grande, eu fiquei emocionado, né? E fiquei muito interessado em saber quem tinha construído aquela catedral. Uma catedral tão antiga. E a surpresa foi que não existem oficialmente os nomes dos construtores. Perdeu-se no tempo isso, né? O nome dos arquitetos, o nome dos construtores, dos pedreiros, que dedicaram não décadas, às vezes séculos, para a construção dessas igrejas. A vida. E suas gerações, filhos dos filhos. E fiquei deslumbrado com aquilo, voltei e comecei a pesquisar, e isso foi aumentando cada vez mais o interesse, e daí eu resolvi escrever, né? Mas não é um livro de história, né? É um romance. Na verdade, eu fui buscar fatos históricos e criei uma forma romanceada de contar essa história. Contar isso. E você sempre se interessou por história, por arquitetura? Sim, a história, a arquitetura sempre... Mas sempre assim, livros didáticos, né? Livros não assim da forma romanceada. Já li vários romances e tudo, vários filmes sobre assuntos medievais, mas daí eu resolvi escrever, né? E o livro dos objetivos do livro é uma homenagem a esses construtores, que dedicaram suas vidas, né? E às vezes muitos morreram na obra, né? Nessas obras, né? Isso, começou a construir há 800 anos atrás, então muitos morreram, doaram suas vidas para a construção, né? E qual é o significado de uma catedral gótica, né? Porque não é só a Notre-Dame de Paris, tanto que essa, que é do livro, é a Notre-Dame de Reims. Reims é uma cidade do nordeste da França, e essa catedral de Reims, ela é pelo menos o dobro do tamanho da Notre-Dame de Paris. Né? Dobro. E qual é? Às vezes as pessoas perguntam, por que se construir catedrais tão grandes, tão altas, tão belas, tão decoradas, com detalhes? Porque ela tinha um significado dentro da filosofia e da religiosidade medieval. A catedral deveria ser digna da morada de Deus na Terra. Então por isso que elas são todas tão ricas, tão cheias de detalhes. Né? Então ela precisaria... Então imagine você construir algo digno da morada de Deus. Tudo tem que ser muito bem planejado, tudo tem que ser muito amplo, muito bem decorado. Mas cada aspecto desse, na realidade, tem um objetivo. Por que ser tão grande? Então aquela perguntinha. No momento do desespero, quem que você procura? Deus.
No momento que houvesse um terremoto, um incêndio, uma tempestade, um cataclisma, para onde você buscaria socorro? Na casa de Deus. Então, essas catedrais deviam ser tão grandes que conseguisse, no momento de uma catástrofe, por exemplo, acolher, né? A casa de Deus acolheria todos. Né? Por isso tão grandes. Né? Por que tão altas? Né? Porque elas tinham a simbologia de tocar os céus, de se aproximar de Deus. Porque é uma coisa maravilhosa, né, das catedrais, são os vitrais. Existe um momento exato de você reconhecer todo esse esplendor dos vitrais. É ao meio-dia. Né? Ao meio-dia, o sol está no meridiano da igreja, a luz entra, né? E ela fica totalmente colorida. É um aspecto assim maravilhoso, aquele mosaico colorido dos vitrais. Deve ser muito bonito. Muito bonito. E ela, então, tinha aqueles vitrais imensos, né? Justamente para conseguir receber a maior criação divina, né? Que é a luz. Né? A luz tem uma simbologia muito grande em termos de religiosidade. Você busca a luz, né? Então, ela receberia a luz de Deus. Outros aspectos. Por que tão decorada? Né? Esse é um aspecto interessante porque 99% da população daquela época, ou mais, era analfabeta. Né? Quem sabia ler e escrever? Era o alto clero. O baixo clero não sabia. Os nobres também, boa parte dos reis eram analfabetos. Né? Então, e a língua oficial da época, as bíblias eram escritas ou em grego ou latim. As missas eram rezadas, na maior parte, principalmente na região da França, da Itália, da Península Ibérica, em latim. Não era a língua das ruas. Então as pessoas iam, isso é até recente, né? Isso não é tão longínquo assim, até meu pai e minha mãe assistiram muito, e quando eu ia à igreja, as missas eram em latim. Feito em latim. Em latim. Bom, o que acontecia? As pessoas não sabiam ler e escrever, não adiantava ler a Bíblia, elas não tinham acesso à Bíblia e não entendiam o que o padre falava. Então eles tinham um problema. Então o que eles transformaram essas catedrais num grande livro de pedra. Qual é a decoração dessas catedrais que existe sim em esculturas e nos vitrais? Todas as passagens bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Ilustrando tudo Isso. Então esse papel é de ilustração. Aquilo que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não sabiam ler, elas viam em imagens. Por isso explica, né, porque essas antigas igrejas são tão decoradas. Às vezes recebemos, né, essas igrejas recebem críticas, às vezes até de outras correntes religiosas, ostentação. Não é uma questão de ostentação, é uma questão de levar informação, né, para as pessoas incultas da época. Tá certo, interessante. A maioria dessas histórias eu não tinha conhecimento. Você precisa ler o livro. Muito legal. E voltando a falar um pouco sobre a criação do livro. Como que foi a pesquisa? Como que você, quando você teve a ideia de escrever esse livro, como que você partiu para pesquisar isso? Eu decidi escrever algo sobre a construção de uma catedral gótica. E eu precisava escolher qual. Então eu fiz uma pesquisa enorme, né, de várias catedrais e descobri a Catedral de Reims. A Catedral de Reims, Reims é uma cidade no nordeste da França, é a capital da região de Champagne, e ela é uma das mais antigas e ela está entre as 5 maiores catedrais góticas do mundo. E ela tem uma história muito interessante, né, porque na antiga catedral ocorreram 2 milagres junto ao rei Clovis, o primeiro rei da França. Ele recebeu esses 2 milagres, ele conseguiu vencer, por causa do milagre, ele conseguiu unir o povo francês, os francos e outros, ele venceu outros povos e fez da França um país. E imediatamente, isso foi no dia de Natal, ele foi batizado na cidade de Reims, né? E nesse dia ocorreu um milagre muito bonito, porque os seus soldados, eram cerca de 3.000 soldados, resolveram prestar obediência e lealdade, né, a Clovis. E resolveram então, junto com ele ia ser batizado naquele dia, porque ele era ateu, né? Daí ele resolveu aceitar Cristo, né, como religião, e os seus 3.000 soldados
em prova de lealdade, em respeito, resolvem também serem batizados. Dizem, não, se o senhor vai ser batizado, nós seremos juntos, os 3.000 soldados. Então existe uma descrição isso em livros muito antigos, que é muito interessante, que todos os soldados chegam respeitosamente, entram na catedral, na antiga catedral, não essa. E na hora lota. E havia uns cânticos e tudo, e o bispo da época ficou com um problema seríssimo, que ele não tinha óleo da unção, do batismo, suficiente. Então reza a lenda, isso é histórico na realidade, que ele se ajoelha na frente de todos, ele reza e pede a Deus uma solução. Diz que nesse momento começa a sobrevoar a catedral lotada, né, centenas e centenas de pessoas dentro da catedral, uma pomba com uma ampola com óleo da unção. Essa pomba vem, né, e pousa ao lado do bispo, e o bispo então consegue batizar todo mundo. Né? Olha só. E esses 2 milagres, e o outro milagre foi que Clovis, na noite anterior à batalha, a esposa dele falou assim, peça a Jesus proteção. Né? Mas eu não conheço Jesus. Não, peça a ele, não importa. Né? Peça a ele. E ele pediu proteção a Jesus na batalha e ele venceu as batalhas. Né? E ele tornou-se o rei francês. Entendeu? É o primeiro rei francês, a França é o primeiro país cristão. Né? E Reims, como lá foi coroado o primeiro rei, ela é a cidade real. Todos os reis franceses, tradição. Daí partiu-se uma tradição. Todos os reis franceses foram batizados. Né? Foram coroados em Reims. Eles governavam em Paris, mas eram governados em Reims. É bonita essa história, né? Muito legal. Então, sobre esse aspecto é muito interessante. Mas tem um outro aspecto que a gente discute no livro. Né? O que é um rei? O rei é um homem, certo? Clovis, praticamente, ele foi coroado sob uma designação divina. E isso causou um problema, um viés na humanidade, na história da humanidade. Ele começou a se sentir muito próximo de uma pessoa especial demais, muito próximo de Deus, ou até mesmo o próprio Deus. Então, a partir dessa tradição, né, essa tradição se espalhou não só pela França, mas por inúmeros países da Europa, né, que os reis eram coroados, né, por uma determinação divina. Tá. Eles Certo? começaram... E isso colaborou, de uma forma direta e indireta, para a criação de 3 classes sociais na época medieval. Primeiro, eram os clérigos, os religiosos. Segundo, a nobreza, a alta nobreza. Né? Que o chefe era o rei, aquele que governava sob designação divina. Né? E uma terceira classe, que constituía praticamente 99% da população, que era da vassalagem, dos criados, dos pobres, das pessoas que jamais mudariam sua classe social. E todo mundo trabalhava em prol dessas outras 2 classes. Então tem um lado bonito dessa história, mas tem um lado, as consequências sociais disso. E a trama de Sementes da Razão é justamente isso, né? Mostrando os 2 lados, como que as consequências, né, foram afetando a organização da sociedade medieval. Durante a construção da catedral. Daí em 1211, Reims já era uma cidade bem maior, e eles começam, na França então começa a arte gótica, né, um modo de trabalhar. E a antiga catedral, eles começam a construir a nova catedral, que é essa que eu conto a história da construção. E eles constroem uma outra localidade? Não, eles constroem em cima daquela catedral, foi construída outra catedral. Mais nova, tá certo. E era um local santo, né? Um local santo, onde já tinha ouvido 2 milagres. E daí o desenrolo contando, né, o dia a dia das pessoas envolvidas. Da igreja, que era patrocinadora e idealizadora, né, dos nobres, que entravam com doações, e da classe trabalhadora. Né? E ali estava para construir algo que é muito interessante. Qual é o significado da existência de uma catedral gótica? De ser o local, né, digno da morada de Deus na Terra. Então todas essas pessoas, apesar de seus interesses, estavam unidas para que juntas construíssem esse local. Um local digno, tá certo, muito interessante. Doutor, vou pedir
um tempinho para a gente fazer um breve intervalo. Você que está assistindo o Contraplano, não saia daí, a gente volta já.